Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de direito tributário. Na aula passada nós vimos os princípios específicos. Eu expliquei para vocês que os princípios eles acabam se configurando como uma vedação ao poder de tributar do fisco. Então, gente, o que eu falei para vocês sobre esse? Vamos então para o primeiro princípio que nós estudamos. Como de praxe, né, vamos fazer uma recapitulação do que foi visto até aqui. Princípio da não utilização de confisco. Por princípio de não utilização de confisco, nós vimos que a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem se valer do tributo. O tributo não saía aqui, o trem travou aqui, não saía. Elas não podem se valer do tributo como uma forma de confisco. Não pode ter um efeito de confisco, ou seja, o tributo ele não pode, o valor às vezes dele ser tão alto a ponto da pessoa sentir que está sendo penalizada com aquilo ali. Nós estudamos que o tributo, na verdade, ele incide sobre alguma manifestação de riqueza da pessoa, ou ele se vale como uma contraprestação estatal, mas o objetivo dele, em todos os casos, é contribuir para o Estado para que ele consiga, assim, realizar a atividade dele, realizar o objetivo dele para com a população, porque o Estado ele tem aí que nos oferecer saúde, educação e etc, né, segurança e tudo mais, e para isso ele precisa o quê? De dinheiro, e o tributo é o meio pelo qual ele faz isso, só que o tributo ele não pode parecer como se a pessoa estivesse sendo penalizada, igual a multa tributária. E nós vimos até que, inclusive, esse entendimento de que o tributo não pode ter um caráter confiscatório, ele se estende até na questão da multa. Eu passei isso para vocês, né? Nós aprendemos que, segundo o entendimento do STF, a multa também não pode ter esse caráter confiscatório, esse caráter confiscatório, gente. Ou seja, utilizou-se aí uma interpretação extensiva, né? Isso não pode, essa utilização de confisco não pode ser para nenhuma obrigação tributária, vamos colocar assim, né? Isso mesmo, nenhuma exigência tributária. Ok, pessoal, já o próximo princípio que a gente estudou foi o de não limitação de tráfego. Esse princípio também acaba trazendo aí uma vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, a todos os entes federados. E o que ele dispõe? Que nenhum dos entes federados, ou seja, nem a União, nem o Estado, nem o Distrito Federal, nem o município, podem prever um tipo de tributo interestadual ou intermunicipal que acabe aí impedindo, né, o tráfego de pessoas ou bens, ou seja, que acabe aí sendo um limite ao tráfego de pessoas ou bens. Só que a gente percebeu que existe uma permissão legal como se fosse uma exceção a esse caso, que é o pedágio. Mas por quê? Porque o pedágio ele não é considerado um tributo. O pedágio, na verdade, é considerado uma tarifa ou um preço público. E também nós vimos que o ICMS, que é, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele tem previsão legal e por isso ele é permitido e por isso ele é cobrado, tudo bem? Já o próximo princípio que a gente estudou, que é o princípio da não concessão de privilégios a títulos federais, a gente percebeu que esse princípio ele é o princípio da uniformidade da tributação de renda, que diferente dos outros princípios, ele é voltado exclusivamente à União. E o que ele visa? Ele visa evitar que a União ela utilize o tributo como meio de concorrer deslealmente no mercado de títulos de dívidas públicas e na seleção de servidores públicos. A gente percebeu que se a União cobrar, por exemplo, 10% do imposto de renda da União, ela também vai cobrar 10% dos demais entes federados, ou seja, vai cobrar 10% do Estado, do Distrito Federal e do município, tá bom? O próximo princípio já que a gente estudou foi não concessão de isenção heterônoma. Por este princípio, o que a gente entende? Que a União ela não pode conceder concessão de tributos que não sejam da competência dela, ou seja,
concessão de tributos heterônomos. Por quê? Porque a regra é que os tributos eles são autônomos. Quem tem o poder de criar também tem o poder de conceder isenção e etc, tudo bem? Ou seja, ninguém mete ali a colher na competência de ninguém. Por isso que a Constituição Federal expressamente prevê quais são os tributos de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, justamente para não haver aí essa questão de um querer interferir na competência do outro. Esse princípio aqui, não concessão de isenção heterônoma, a gente também é voltado à União, justamente, né, por este pensamento de que a União, aí, por ter um maior poder em mãos, ela poderia querer conceder aí isenções a títulos federais, entendeu? Isenções estaduais e municipais, ela que tem competência federal fazer isso, e então é uma vedação a esse tipo de comportamento, pessoal. Mas é importante frisar que nós vimos que existem duas exceções, que é, no caso do ICMS e do ISS, ok? Tá, o próximo princípio. Não discriminação baseada em procedência ou destino. O que a gente viu a respeito deste princípio? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem estabelecer diferença tributária, aplicar uma alíquota diferente no ICMS por conta do destino daquele bem ou daquele serviço, ok? A gente percebeu a respeito desse princípio que esse princípio ele não se aplica no caso da União. Por quê? Porque a União ela pode estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços devido à procedência ou destino. Por exemplo, nos casos de importação, exportação e fixação de alíquotas interestaduais do ICMS, tudo bem? Tá, galera, o próximo princípio que a gente viu foi não discriminação, não, isso daqui eu já vi, não cumulatividade. Por esse princípio, o que a gente aprendeu? Que a gente aprendeu, galera, por este princípio, que terão que ser não cumulativos o ICMS, o IPI, os impostos residuais, as contribuições sociais residuais e as contribuições cobradas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a receita ou faturamento e cobradas do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Eu até dei um exemplo para vocês, eu expliquei que, por exemplo, se um produto é vendido a R$1.000, posteriormente ele é revendido a 1.300 e posteriormente a 1.700, e se o ICMS cobrado por esse serviço, pela circulação aí desse produto, for de 10%, esses 10% tem que ser levado em conta quando chegar lá no consumidor final. Ou seja, cada vez que esse produto for revendido, o valor que foi pago anteriormente vai ser abatido com o outro valor e com o outro valor, para que ao final, já que no final o produto acabou saindo por 1.700 para a pessoa que está adquirindo ali, ela vai pagar um ICMS aí apenas de 170, que é o que? 10% sobre o valor final. Mas se fosse cumulativo, ao final nós teríamos um valor aí bem maior e acabaria não sendo os 10%, que é o que está definido, digamos assim, em lei, tudo bom? Tá, o próximo princípio que a gente estudou após esse foi da seletividade. E o que a gente aprendeu, gente, com este princípio aqui da seletividade? Que o IPI e o ICMS terão as suas alíquotas diminuídas quanto mais essencial for o serviço ou o produto. Ou seja, se o produto for essencial, for indispensável, eu vou pagar menos tributo. Se ele for mais supérfluo, mais. Mas tem um detalhe que eu falei para vocês, que no caso do IPI, a Constituição determina que ele deve ser seletivo. Já no caso do ICMS, ela determina que ele poderá ser seletivo, ou seja, um deve, o outro poderá. Tudo bem? Então, galera, isso foi o que a gente estudou. Isso foi uma recapitulação do que a gente viu na aula anterior. E agora, gente, a gente vai adentrar ao tema desta aula. E qual que é o tema dessa aula? Deixa eu ir lá, deixa eu chegar no tema. Imunidades. Então agora a gente vai começar a falar sobre imunidades, galera. Então, pessoal, a gente viu até aqui que
que uma vez instituído o tributo, uma vez a pessoa realizando o fato gerador daquele tributo ali previsto em lei, ele deve ser cobrado. Por consequência, a única forma que a gente tem de extinção aí dessa obrigação tributária, em regra, é o pagamento, né? Em regra, eu só vou me ver aí livre dessa obrigação tributária após instituída, após eu ter realizado aí o fato gerador, com o seu pagamento. Só que, pessoal, existem algumas exceções a essa regra. Quais são essas exceções? Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar um marca-texto para vocês verem. Nós temos a não incidência, a isenção e a fixação de alíquota zero. O que acontece? Para nós entendermos aqui o que é não incidência, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é incidência. E eu trouxe para vocês o quê? Sobre o aspecto jurídico, o fenômeno da incidência está ligado à ocorrência da realidade fática da hipótese abstratamente prevista na lei tributária como necessária e suficiente ao surgimento da obrigação tributária. Ou seja, vem lá o fisco e traz uma hipótese hipotética ali. Gente, para que eu possa cobrar esse tributo X, você precisa fazer tal coisa. Você precisa, por exemplo, vamos dar um exemplo do IPVA aí. Em qual situação o IPVA pode ser cobrado? O IPVA pode ser cobrado com a aquisição de um veículo automotor. Ou seja, essa é a hipótese abstrata ali prevista em lei. Para a pessoa vir a pagar o IPVA, ela precisa o quê? Adquirir um veículo automotor. Eu quero, cansada de andar de ônibus já, vou lá e decido então adquirir um veículo automotor. Neste momento, eu estou realizando aquela atividade abstrata prevista em lei. Ou seja, você vê aqui que está ocorrendo, aí a atividade ali fática prevista em lei. Então, a partir deste momento, eu me vejo aí obrigada a pagar o IPVA, porque agora eu tenho um carro e lá na lei determina que toda pessoa que adquirir um veículo automotor é obrigada a pagar o IPVA. Então, assim, eu até trouxe como exemplo o mesmo que eu falei para vocês. Para a incidência do IPVA, se faz necessária a aquisição de veículo automotor, que é a hipótese abstrata prevista em lei para o surgimento dessa obrigação. Beleza? Então, já que a gente entendeu o que é incidência, o que é não incidência? Então, a não incidência, gente, ela refere-se a situações em que um fato não é alcançado pela regra da tributação. Ou seja, o fato não é alcançado por aquela regra ali prevista em lei. Tal fenômeno, ele pode ocorrer basicamente de 3 formas. Isso que a gente falou aqui da não incidência, ou seja, o fato não ser alcançado, pode ocorrer de 3 formas. Primeira forma, o ente tributante, podendo fazê-lo, deixa de definir determinada situação como hipótese de incidência tributária. O que a gente entende aqui nessa primeira forma? Ou seja, eu, ente tributante, eu tenho competência, ou seja, podendo fazer, eu tenho competência para fazer, para exigir, mas eu, por opção minha, deixo de definir determinada situação como hipótese de incidência tributária. Aqui vocês imaginam assim, um círculo, e tudo que está nesse círculo aqui, gente, é de competência minha, como ente tributante, como fisco. Mas eu decido aqui que parte desse círculo aqui eu não quero tributar, é uma decisão minha. Deixei de fazer, tá? Como exemplo, nós temos, deixa eu apagar aqui, como exemplo, nós temos um Estado, né? O Estado ele tem competência aí para instituir uma competência constitucional. A Constituição prevê essa competência para ele. Ele tem competência constitucional para instituir o imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Aí ele vai criar esse tributo por meio de lei, que prevê como fato gerador apenas os casos envolvendo bens imóveis. Ou seja, por mais que a Constituição atribui ao Estado a competência para criar um tributo aí, tanto para bens no geral, que seria bens móveis e imóveis,
eu, Estado, decido que só vou tributar os casos envolvendo bens imóveis. Então, gente, nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, a doação de um bem móvel não é idônea a fazer nascer a obrigação tributária, de forma que não ocorre a subposição do fato à norma, portanto, não há incidência tributária. Porque assim, gente, para haver a incidência, como a gente viu, precisa haver um fato previsto ali em lei. Eu quero e realizo uma atividade adequando, a minha atividade é adequada àquele fato, para que haja aí essa incidência. Mas, uma vez que eu, Estado, por uma decisão minha, decido não criar, por exemplo, um tributo para bens móveis, eu, Estado, estou abrindo mão de ter um tributo para bens móveis. Logo, não tem uma previsão legal a respeito de um tributo para bens móveis. Entende? Então, se a pessoa realiza a doação aí de um bem imóvel, não vai ter nada prevendo a incidência de tributo sobre essa doação. Logo, a gente verifica que não há incidência tributária. Logo, a gente verifica que a doação de um bem imóvel não vai ser idônea a fazer nascer a obrigação tributária, de forma que não ocorre a subposição do fato à norma. Essa é a primeira situação. A segunda situação que a gente tem é: o ente tributante não dispõe de competência para definir determinada situação como hipótese de incidência do tributo, uma vez que a atribuição constitucional de competência não abrange tal fato. O que a gente estudou, gente? A gente estudou que a Constituição ela não cria um tributo. Ela não cria, mas ela determina quem tem competência para criar um tributo. E o que acontece? Ela traz quais são os tributos que podem ser criados. Ou seja, nesse caso aqui que a gente está verificando, a gente percebe que o fisco, ele não vai ter aí uma determinação legal prevendo aquela competência. Ó. A atribuição constitucional de competência não abrange tal fato. Vamos trazer de novo o caso do IPVA. No caso do IPVA aí, o fisco ele só pode cobrar pela aquisição de veículo automotor. Então, logo, ele não tem competência, por exemplo, para instituir o tributo aí pela aquisição de bicicleta, pela aquisição de patins, pela aquisição de patinetes, porque a gente verifica que aqui, gente, não se trata de um veículo automotor. O ente tributante, nesse caso, ele não dispõe de competência para definir essa situação como hipótese de incidência do tributo, porque ela não vai se encaixar como IPVA. Você vai ver aí que a aquisição de um patinete, de um patins, de uma bicicleta não vai ter uma previsão legal aí dispondo que isso daí pode ser tributado. Entenderam? Essa é a segunda situação. Essas duas situações que a gente viu até agora se tratam de não incidências pura e simples. Mas agora a gente vai entrar uma terceira situação, que é a própria Constituição delimita a competência do ente federativo, impedindo-o de definir determinadas situações como hipóteses de incidência de tributo. O que a gente vê aqui? O próprio desenho desenho das competências tributárias fica redefinido de forma a obstar a própria atividade legislativa da pessoa tributante. Aqui, gente, trata-se do Instituto da Imunidade. Ou seja, a própria Constituição impede que determinadas situações sejam passíveis de ser tributadas sejam passíveis de ser tributadas. Ficaria redundante eu falar passíveis de ser tributadas por meio de tributos. Ou seja, a própria Constituição limita a competência, entende? Nos dois primeiros casos eu já falei para vocês, ocorreram situações de não incidência pura e simples, também denominada não incidência tout court, por parte da doutrina. Não sou obrigada a ler, a entender isso aqui, a ler isso aqui, né? Pelo amor do Pai, só trouxe para título de conhecimento para vocês. Na última hipótese, tem-se uma não incidência constitucionalmente qualificada, que configura a própria definição de imunidade. Então, beleza, pessoal, a gente viu a hipótese de não incidência. Agora vamos ver a isenção. A isenção, gente, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Ela consiste na dispensa legal do pagamento do tributo. O ente político tem competência para instituir do tributo e, ao fazê-lo, opta por dispensar o pagamento em determinadas situações. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês
Não pagamento de ITCMD em doação de bem imóvel rural de até 60 hectares. O que acontece? Um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fui fazer aí uma doação, eu fui fazer um inventário, né? Um inventário negativo, a pessoa não tinha bens, mas a gente tinha que resolver uma situação aí de um patrimônio que foi transferido para o marido, assim, resumindo, né? Que é uma situação bem complicada. O que a gente ficou sabendo? Que aqui em Rondônia, na hora de pagar o ITCMD, no caso, se o bem imóvel rural for até 60 hectares, você é isento deste pagamento. Ou seja, existe aqui em Rondônia a cobrança de ITCMD para doação de imóvel, entende? Há essa previsão. Só que, em um caso específico, qual seja, doação de bem imóvel rural de até 60 hectares, que é o caso que aconteceu, que se encaixava no meu caso, no caso que eu peguei, há essa isenção aí do pagamento. O que a gente verifica? Que nesse caso aqui, há uma dispensa legal do pagamento do tributo em alguns casos, entende? Em alguns casos específicos, ou seja, o ente político ali, ele instituiu sim que se a pessoa fizer uma doação de bem imóvel, ela vai pagar. Mas, em alguns casos específicos, houve essa isenção do pagamento, tudo bem? Então, eu dei esse exemplo para vocês. Agora também temos, gente, vamos agora para a alíquota zero. No caso da alíquota zero, o ente tributante tem competência para criar o tributo, tanto que o faz. E o fato gerador ocorre no mundo concreto, mas a obrigação tributária da decorrente por uma questão de cálculo é nula. Os casos de alíquota zero normalmente se referem a tributos regulatórios, que é o II, o IE, o IPI e o IOF, que podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Ou seja, o presidente da República, objetivando em alguns momentos incentivar certas atividades, ele opta por diminuir a alíquota de um dos tributos a zero, desde que esse percentual esteja dentro dos limites estipulados em lei. Um exemplo é a alíquota do imposto de exportação, entende? Que fala assim, a alíquota do imposto de exportação da imensa maioria das mercadorias seja reduzida a zero, como parte da política de incentivo à exportação. Ou seja, para a exportação aí, há uma diminuição da alíquota a zero para que possa incentivar a exportação. O presidente da República fez isso para que haja aí o incentivo da exportação, tudo bem? Então, o que a gente viu? Em resumo, eu trouxe aqui um quadro esquemático do que a gente... Acho que é esquemático, né? Que fala. Mas beleza, vocês entenderam. Vocês entenderam, o recado foi passado. Deixa eu confirmar, gente. Eu falo assim brincando, mas... Vou até confirmar aqui se existe essa palavra. Vai que eu tô inventando uma palavra aqui pra vocês. Depois eu falo, a professora falou esquemático na aula, nem existe essa palavra. Existe, galera. Existe, então tá de boa. Vamos voltar aqui. O que acontece? Nós vimos que a não incidência, ela se divide em imunidade e em pura e simples. O que a gente viu na imunidade? Que a norma constitucional amputa a competência, impedindo a incidência, opera no âmbito da própria delimitação de competência. A gente viu aqui que a Constituição, ela não atribui àquele ente político aquela determinada competência, entende? E aí a gente vê a imunidade, ou seja, o ente político não tem aquela competência, então não tem como, de forma nenhuma, nem se ele quisesse. Na pura e simples, a gente viu que o ente tributante possui competência para tributar, o ente tributante não possui competência para tributar certo fato, ou ele possui e não exerce. Quando ele não possui, a gente viu o exemplo do IPVA, a pessoa querer cobrar, o ente tributante querer cobrar aí pela aquisição de bicicleta, de patins, de patinete. Quando possui e não exerce, a gente viu a questão aí do ICMS, né? Foi do ICMS? Deixa eu confirmar aqui para vocês. Não. Foi do outro ITCMD. Isso mesmo. Tá? Que a gente viu que ele pode aí instituir sobre bens móveis e imóveis, aí ele institui só sobre imóveis, logo a doação de bens móveis não vai ser cobrado aí o tributo, porque ele assim decidiu não fazer, tá?
Aí nós vimos a isenção. Isso aqui é não incidência. A gente viu a isenção. O que é a isenção? É a dispensa legal. Gente, uma coisa que é muito importante. Esse primeiro caso aqui de não incidência, a gente vai ver que a previsão vai estar na Constituição, tá? Já que a isenção vai ser uma dispensa legal do pagamento do tributo. Opera no âmbito do exercício da competência. Ou seja, eu aqui, eu ente político, tenho competência, mas decido não cobrar em determinadas situações. É uma decisão minha, porque quem pode mais pode menos. Se eu posso, por exemplo, bater no meu filho de chicote, mas eu também posso bater nele de chinelo. É só um exemplo meio bobo, mas para vocês entenderem. Então eu posso instituir, posso cobrar determinados tributos, mas eu, por uma opção minha, decido oferecer algumas isenções em alguns determinados casos. Tudo bem? Por exemplo, eu vou cobrar IPVA, mas de deficiente eu não vou cobrar. De adquisição de carro, de veículo automotor para deficiente eu não vou cobrar. Mas nesse caso aqui, gente, é uma imunidade. Depois eu vou entrar nesse caso aqui explicando melhor para vocês. Eu dei esse exemplo, mas eu dei um exemplo meu querem, tá, gente? Tô dando exemplo meu querem, não tô falando nada legal ainda. Alíquota zero, o fato gerador ocorre, mas o tributo não é pago porque a alíquota é zero. Então vamos lá. Imunidades e isenções. Antes da gente entrar em algumas imunidades, a gente vai falar até da imunidade tributária recíproca. Deixa eu trazer algumas informações ainda para que vocês entendam bem esse tema. O que acontece? Como eu falei para vocês, a isenção ela opera no exercício da competência. A imunidade, enquanto a isenção opera no exercício da competência, a imunidade opera no âmbito da própria delimitação de competência. O que acontece? Quando a gente fala de imunidade, a Constituição Federal, entende? Ela determina que os entes tributantes não vão ter a competência para aquela questão. Ela delimita o âmbito de competência, ou seja, União, Estado, Distrito Federal, Município. Nesse caso aqui, vocês não podem cobrar. A própria Constituição deixa isso claro. Já quando a gente fala de isenção, a gente viu o quê? Que é uma previsão que ela já é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Ou seja, aqui você vai ver que a Constituição Federal, dentro do limite que a Constituição Federal permitiu a cada ente político, ele vai poder dispor da forma como ele desejar daquela competência que lhe foi dispensada. Ou seja, eu tenho competência para fazer isso, então eu tenho uma certa liberdade quanto a essa competência que me foi ofertada, que a Constituição Federal me permitiu, me concedeu. Como a imunidade delimita uma competência constitucionalmente atribuída, como eu falei para vocês, é sempre prevista na própria Constituição, pois não se pode criar exceções a uma regra, uma norma de hierarquia inferior àquela que estatui a própria regra. Ou seja, as imunidades elas estarão previstas na Constituição Federal, entende? Não vai poder um ato aí infraconstitucional falar sobre imunidade. Por quê? Porque seria uma norma de hierarquia inferior. Já a isenção ela está sempre prevista em lei, pois atua no âmbito do exercício legal de uma competência. Como um exemplo, para vocês entenderem isso, se está previsto na Constituição a imunidade, como exemplo, o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal determina que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências em lei. Nesse caso, apesar de o dispositivo prever que os requisitos para as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipulados em lei, deixa eu ler de novo, peraí. Nesse caso em comento, apesar de o dispositivo prever que os requisitos para as entidades mencionadas gozem do benefício serão estipuladas em lei, o caso é de imunidade, não de isenção, pois a própria Constituição Federal de 1988 e não a lei que prevê a impossibilidade de cobrança do tributo. Ou seja, pessoal, a gente verifica que aqui a Constituição falou
que os requisitos para que a entidade beneficente de assistência social sejam isentas da contribuição para a Seguridade Social serão previstas em lei. Mas, por mais que esteja determinando isso, você verifica que a própria Constituição e não a lei que está prevendo essa impossibilidade de cobrança, entende? Então, por mais que os requisitos serão trazidos por meio de lei, essa previsão aqui, ela está na Constituição, por consequência que aqui nós estamos diante de uma imunidade. Então, toda vez que você verificar que essa restrição aí ao poder de tributar estiver prevista na Constituição, você estará se deparando com uma imunidade, entende? E não com uma isenção. A isenção é uma dispensa legal feita pelo próprio ente tributante aí, pelo próprio ente tributante. Já a imunidade, ela se trata de uma delimitação da própria competência do ente tributante, que é trazida aí pela Constituição Federal. Então, as imunidades estarão previstas na Constituição Federal. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Isso mesmo. Gente, agora vamos quanto ao parâmetro para a concessão. Quanto ao parâmetro da concessão, o que a gente tem? A gente tem que existem imunidades subjetivas, objetivas e mistas. O legislador constituinte, ao estabelecer essas imunidades, ele toma como base parâmetros que podem levar em consideração as pessoas beneficiadas pela exceção, ou seja, imunidade subjetiva beneficia as pessoas. Os objetos cuja tributação é impedida, imunidade objetiva, objetos. E as duas coisas ao mesmo tempo, que aí nós estaremos diante de uma imunidade mista. Exemplo, a regra imunizante que impede a tributação de patrimônio, renda ou serviço dos entes políticos, ou seja, que um ente político ele não pode tributar sobre o patrimônio, renda e serviço um do outro, que impede a tributação de patrimônio, renda ou serviço dos entes políticos, é subjetiva, tá? Por quê? Um veículo pertencente ao município de São Paulo, por exemplo, não pode ser tributado por conta do ente a quem pertence. Ou seja, eu não vou tributar, por quê? Porque pertence ao ente político. Se esse veículo for vendido a um particular, por exemplo, aí eu já posso cobrar o IPVA desse veículo. O que demonstra que não é o bem que é imune, mas sim a pessoa que é a sua proprietária. Entende? Então, aqui a gente está diante de uma imunidade subjetiva, que é direcionada à pessoa. Se a pessoa possui aquele patrimônio, ela é imune. Mas se aquele patrimônio for transferido para outra pessoa, essa outra pessoa, ela vai ter que pagar esse tributo. Entende? Não vai acompanhar o bem, porque na verdade é só direcionado à pessoa. Se está com a pessoa, ela é imune. Se não está, deixa de ser imune. Como exemplo, agora vamos falar da imunidade objetiva. A gente falou da subjetiva, que é direcionada à pessoa. Vamos falar agora da objetiva. Pode citar a que protege os livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Não importa quem é o proprietário do livro, quem vende ou quem compra. O livro que é imune. Hein? Aqui a gente vê o quê? Que a imunidade ela é direcionada a um objeto. Não importa quem está em posse, quem está adquirindo, quem está vendendo, não importa. Importa que aquele livro não vai ser passível de ser tributado. Por quê? Porque aí nós estamos diante de uma imunidade objetiva. Diferente da subjetiva, né? Aqui não importa para onde ele está indo, ele vai carregar consigo essa imunidade. No outro caso, não. Era a pessoa que era imune. Por fim, vamos ver a imunidade mista. A imunidade mista, ela impede a incidência do imposto sobre a propriedade. Um exemplo, né, é aquela que impede a incidência do imposto sobre a propriedade rural, territorial rural, ITR, sobre pequenas glebas rurais, assim definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. O que a gente vê, gente? Por que essa imunidade é mista? Porque ela precisa de dois aspectos para que ela seja, digamos assim, concedida. Primeiro, o proprietário possuir apenas um imóvel.
aqui a gente está diante de um aspecto subjetivo direcionado ao proprietário. O proprietário ele precisa possuir apenas um imóvel. A área da pequena gleba está dentro dos limites da lei. Então a gente já vê aqui um aspecto objetivo. Então a mista, você vai estar diante de dois aspectos: o subjetivo, direcionado à pessoa, e o objetivo, direcionado ao bem. É importante registrar, gente, que a imunidade subjetiva não exime as pessoas por elas protegidas do dever de pagar tributo na condição de responsáveis. Apesar de não ter o praticado, o responsável necessariamente tem um vínculo com o fato gerador e mesmo que seja uma pessoa imune, será obrigada a fazer o recolhimento. O que acontece? Nesse caso aqui, vamos supor que eu sou imune ao pagamento, do IPTU. Mas, ao adquirir um bem aí, uma casa, né, o fato gerador daquele pagamento do IPTU já foi realizado. Eu já adquiri aquela propriedade com a necessidade de pagar o IPTU. Vamos supor que o IPTU aí já esteja dentro do prazo aí de vencimento. Gente, como eu adquiri já com aquele fato gerador, após o fato gerador daquele tributo ter sido realizado, apesar de eu ser imune, eu tenho essa obrigação de pagar. Nesse caso, eu vou pagar na condição de responsável. Por quê? Porque eu adquiri um bem onde já tinha ocorrido o fato gerador para pagamento daquele tributo. Entende? Então, assim, ó, esse entendimento ele foi inspirado em raciocínio semelhante com base principalmente no artigo 130 do CTN, que o Tribunal Federal decidiu que, quando a União extinguiu a rede ferroviária federal, passou a ser responsável pelo IPTU e pela contribuição de melhoria incidente sobre o imóvel que pertencia à companhia. Você vê, era um tributo que não veio para a União, já pertencia à companhia, então ela pagou como responsável. Em casos como este, o divisor de águas para que se afira se a imunidade tem o condão de impedir a cobrança do imposto é o momento da ocorrência do fato gerador. Olha aqui o exemplo que eu citei para vocês. Como o fato gerador do IPTU é considerado ocorrido no primeiro dia de janeiro de cada ano, se nesta data o imóvel pertence à pessoa que não goza de imunidade, nasce a obrigação tributária e o tributo é devido, o que não é alterado por futuras mudanças de proprietário. Entende? Todavia, caso no primeiro dia de janeiro o imóvel pertença a ente imune e não esteja em circunstâncias que afastem a imunidade, por exemplo, utilização em atividade econômica, a ocorrência do fato gerador é impedida por imperativo constitucional, não havendo que se falar em obrigação tributária ou em tributo devido. Então, o que a gente vai analisar? Quando que ocorreu o fato gerador? Quando ocorreu o fato gerador, estava em posse de uma pessoa que era imune? Se estava, logo essa pessoa não vai precisar pagar, porque a gente está diante de uma imunidade. Não estava? Então ela vai precisar como responsável. Por quê? Porque o fato gerador já ocorreu. Então ela precisa pagar como responsável, tudo bem? Quanto à origem, a gente verifica que pode ser ontológica e política. São ontológicas as imunidades que existiriam mesmo sem previsão expressa no texto constitucional, uma vez que são fundamentais para o atendimento ao princípio da isonomia, principalmente do seu corolário, o princípio da capacidade contributiva e ao pacto federativo. Nessa linha de entendimento são considerados ontológicos as imunidades das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Por quê, gente? Não faria sentido cobrar tributo de instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Por quê? Porque ela não está recebendo, ela não está tendo nenhum valor, ela não está recebendo nenhum valor, entende? Então, assim, todo o valor que ela recebe é para a execução, para que ela consiga cumprir com a atividade fim dela. Eu já trouxe para vocês, ó, a falta de capacidade contributiva. Por quê? Porque ela não recebe valor nenhum. É uma instituição sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Os seus parcos recursos devem ser destinados à sua importante atividade fim. Então, não faria sentido, tudo bem? Até porque lembra que a gente falou
que muito dos tributos seria uma manifestação de riqueza. Nesse caso aqui a gente não está diante de uma manifestação de riqueza, tá? Aí nós temos a imunidade recíproca. A imunidade recíproca, ela se configura uma cláusula protetiva ao pacto federativo, tá bom? Agora, políticas. Políticas são as imunidades que visam a proteção de outro princípio em virtude de uma opção política do legislador constituinte, como é o caso das imunidades dos templos de qualquer culto e dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Ou seja, o que a gente viu que as ontológicas existem mesmo sem previsão expressa no texto constitucional, enquanto a política, ela é uma opção, ela foi uma opção política do legislador constituinte, tudo bem? Próximo, quanto ao alcance, gente, elas podem ser gerais e específicas. Gerais se destinam a todos os entes, todos os entes federados. Específica, ou todos os entes ou todos os tributos, não todos, né, mas vamos supor, todos os impostos, seria geral. Específica, a um imposto específico, a um tributo específico. Eu até trouxe para vocês, ó. A Constituição, ao estabelecer uma regra imunizante, ela pode fazê-lo de forma geral, estabelecendo vedações a todos os entes tributantes, abrangendo diversos tributos. Exemplo, a imunidade que impede que qualquer ente político institua qualquer imposto sobre patrimônio, renda e serviço das diversas entidades previstas, bem como sobre objetos constantes na linha D, que são livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. São hipóteses de imunidade genéricas ou gerais. Você vê aqui que é voltada a todos os entes políticos, ou seja, todos os entes políticos e qualquer imposto, ou seja, todos os impostos. Tudo bem? Isso é considerada geral, tudo bem? Ou genérica. A generalidade, gente, das vedações decorre da importância dos valores protegidos pela regra imunizante, como é o caso do Pacto Federativo, da imunidade recíproca, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão e de informação. Já quando o legislador ele restringe essa aplicação da imunidade a um determinado tributo de competência de determinada pessoa política, a gente está diante aí de uma imunidade específica. E o objetivo dessa imunidade é atender certa conveniência ou a determinado e irrestrito valor. Como exemplo, nós temos as imunidades do IPI, que é apenas, você vê, né, é uma restrição apenas ao IPI e logo apenas à União, porque ela que tem competência para criar esse tipo de tributo. E ICMS, que é apenas o Estado, que é ele que tem competência para criar esse tipo de tributo, nas operações de exportações previstas nos respectivos artigos que eu coloquei aqui para vocês, caso vocês tenham interesse depois em ver. Tais imunidades são classificadas como específicas ou tópicas, ou seja, gerais, vários entes políticos, vários tipos de tributos, ou um tributo só, mas, por exemplo, todos os impostos, é algo geral ou genérico. Específico, um determinado tributo específico, um ente político específico, tudo bem? Quanto à forma, nós temos formas de previsão que elas podem ser explícitas, que também seria o mesmo que expressa, ou implícitas. Gente, a regra, tá, no ordenamento jurídico é que as imunidades estejam expressamente previstas no texto constitucional. Essa é a regra. Contudo, a doutrina entende que certas imunidades existiriam implicitamente, mesmo que não estivessem expressas na Constituição Federal. Assim, as imunidades expressas no texto são consideradas explícitas ou expressas, aquela que a gente vê lá, que a gente igual ali que eu mostrei para vocês aqui como exemplo, que eu trouxe para vocês aqui atrás. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. O artigo 195, que fala: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Você vê que é algo expresso, está previsto ali na Constituição.
tá? Agora, aquelas imunidades que existam como decorrência dos princípios constitucionalmente consagrados, mas não estejam previstas no texto constitucional, são consideradas implícitas. Para entender bem essa classificação, vamos citar um exemplo aí, um famoso exemplo colhido no direito norte-americano. O que a gente verifica nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês? Na Constituição dos Estados Unidos, gente, não há qualquer dispositivo estatuindo de forma expressa essa imunidade recíproca que a gente já estudou, que é a proibição de os entes políticos. Na verdade, a gente não estudou, né? Eu não expliquei ainda para vocês, ainda vou trazer isso certinho. Mas vocês sabem que essa imunidade recíproca se trata da proibição que os entes políticos têm, tá? De tributar o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Lá não há nenhuma previsão expressa, assim, na Constituição determinando isso. Só que, em 1971, o governo central dos Estados Unidos criou um Banco Nacional, com o objetivo de regular o comércio e a moeda. O estado de Maryland tributou a filial deste banco e o procedimento foi contestado judicialmente, dando ensejo à histórica decisão da Suprema Corte, na qual o juiz Marshall afirmou que o poder de tributar envolve o poder de destruir, não se podendo permitir que os serviços e instrumentos de uma esfera do governo fiquem à mercê de outra. E a partir dessa decisão, então, os Estados Unidos passou a adotar aí esse princípio, né, que é a proibição dos entes políticos de tributarem a renda, patrimônio ou serviços uns dos outros, apesar de não estar expressamente previsto no texto constitucional. Se trata de uma imunidade implícita, a gente percebe, entende? Que se trata de uma imunidade implícita. Então, essa situação, o que ela demonstra? Que no direito norte-americano a imunidade tributária recíproca é implícita, como eu falei para vocês, decorrendo diretamente do Pacto Federativo. Conforme afirmado, no direito brasileiro não há exemplo claro já reconhecido judicialmente, o que não impede que a construção doutrinária e jurisprudencial venha atestar, em casos concretos, imunidades implícitas relativas ao acesso a determinados serviços, a exercícios de profissões e etc. Ou seja, o fato de uma imunidade não estar expressa, não estar explícita, não impede que ela seja aplicada, tudo bem? Então, o que a gente percebeu até aqui? Que as imunidades classificadas anteriormente como políticas são sempre explícitas, porque aí a gente verifica que o ente político decidiu que existiria aquele tipo de imunidade, né? De isenção, no caso. Já quando ela é considerada, já as imunidades ontológicas, em virtude de existirem por si mesmas, como decorrência de princípios basilares constantes na Constituição, Pacto Federativo e etc., podem ser explícitas ou implícitas, tudo bem? Agora passemos ao próximo tópico, quanto à necessidade de regulamentação. Quanto à necessidade de regulamentação, elas podem ser incondicionadas ou condicionadas. Ela é considerada incondicionada quando a norma constitucional que a prevê gera seus efeitos independente de regulamentação. Ou seja, ela já vale por si só. Por si só, ela já tem o poder de gerar os efeitos aí no mundo jurídico. Então, ela possui eficácia plena e aplicação imediata. Como exemplo, a gente tem as imunidades recíproca e cultural. Agora, quando ela é classificada como condicionada, então o que ela é? Ela tem a eficácia limitada. A sua aplicação e o gozo do benefício, eles dependem do quê? Da edição de regulamentação infraconstitucional. A imunidade é considerada condicionada nesse caso que eu falei aqui, tá bom? Quais que são? Alguns exemplos? A imunidade da instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, que somente gozam do benefício se cumprirem os requisitos estabelecidos em lei complementar. No primeiro caso, de imunidade incondicionada, a gente vê que não precisa de nada para que ela gere o seu efeito.
No segundo caso, preciso que atender algum requisito, às vezes trazido por uma norma infraconstitucional para que gere os seus efeitos. E o exemplo que tem, né, é o que eu já passei para vocês, que é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar para vocês, peraí, gente. Só um instante para eu encontrar o exemplo. Ó, pessoal, eu achei o exemplo. Esse caso aqui, ó, o artigo 195 de novo. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Aqui você verifica que existe um requisito para que as entidades beneficentes de assistência social façam jus a esse tipo de imunidade. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da imunidade recíproca, não tem um requisito. A lei só traz o quê? Que um ente não pode tributar renda, patrimônio, serviço um do outro. Não fala assim, olha, não pode tributar se a União não pode tributar o Estado, se o Estado atender tal requisito. Não fala assim, só fala assim, a União, o Estado, se o município não podem tributar renda, serviço, patrimônio do outro. Entende? Então, o que a gente verifica aqui? Que ela possui eficácia plena e aplicação imediata. Já nesse caso aqui, você vê que a eficácia dela é limitada. Limitada ao quê? Limitada ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar. Tudo bem? Tudo bem, gente. As imunidades em espécies, então eu vou deixar para a próxima aula, porque essa aula vai ficar bem longa e bem cansativa se eu tratar nessa aula, tudo bom? Um beijo, até a próxima aula, pessoal!